meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos relatos de uma entidade. Então fiquem agora com o relato dos inscritos do canal A Hora do Além. Esse relato foi passado com um colega nosso há muitos anos e foi muito assustador. Foi uma brincadeira que não deu um resultado muito legal. Então, pessoal, essa história ela ocorreu há mais de 30 anos. Sabe quando você está no final da adolescência, já chegando na maioridade? É aquele período meio crítico, né? Onde você tende a fazer besteira. Então, esse colega nosso, para variar, resolveu fazer uma grande besteira. O que aconteceu? Um determinado momento, né, um belo dia, ele resolveu que gostaria de ir num terreiro de umbanda, de candomblé, enfim. E ele insistiu na ideia, falou com alguns colegas, tal, os caras ficaram, pô, cara, tem certeza? Tal. Mas o cara, não, quero ir lá, quero ver qual é, que não sei o quê. E ele, assim, ele não era frequentador, né? Ele não era da religião, ele era um cara de zoeira, né? Ele estava querendo ir de zoeira, só para ver como é que a coisa funcionava. Ele não estava com um espírito respeitador, ele não tinha nenhuma outra intenção a não ser zoar. Ou seja, aquela coisa daquele espírito adolescente, né? De final de adolescência, aquele espírito empreendedor para fazer besteira, né? Então, lá foi ele, seguiu pro terreiro. Chegando lá, começou o ritual, aquelas músicas, as danças, as manifestações, as incorporações, e ele olhando aquilo com tremendo olhar de desdém, achando tudo uma grande piada, uma grande brincadeira, né? Para desgraça dele, vocês vão entender por que no final. Ele foi ali, e aí, em determinado momento, ele olhou, ele viu algumas pessoas meio que se consultando com uma integrante do terreiro, né? A pessoa estava ali, sentada, tal, conversando, e as pessoas estavam indo ali, uma de cada vez, se consultando, enfim, buscando algum tipo de orientação. Ele viu aquilo e perguntou, o que está acontecendo ali, quem é, o que está acontecendo, o que está rolando? Uma pessoa falou para ele, olha, as pessoas estão ali porque quem está incorporado é a pombagira. Aí o cara falou, então eu vou lá também, eu quero ver qual é. Eu já ouvi falar nessa entidade aí, quero ver se é isso tudo mesmo. Olha só, lá foi ele, aí chegou a vez dele, a entidade chamou, a pessoa que estava incorporada a entidade chamou, ele já chegou sentando falando assim, não, é o seguinte, eu não quero saber de nada. A única coisa que eu quero é que eu quero ver você como você realmente é. Eu não quero saber de você aqui incorporado. Eu estou vendo uma pessoa comum aqui, mas eu quero ver você como você realmente é. Aí a entidade olhou, enfim, a pessoa que estava incorporada da entidade olhou para ele assim e falou, tudo bem, fique tranquilo, você vai me ver. Eu vou sim aparecer para você exatamente como eu sou. Ok. Aí ele riu, né? Riu. Falei, tá bom, vai. Tô crente que tô acreditando e tal. E fez as piadas dele, saiu dali, continuou mais um pouquinho lá no terreiro, né? Viu mais algumas coisas acontecendo. Aí chegou um determinado momento e ele falou, cara, quer saber? Tô de saco cheio, já vi o que eu tinha que ver, já me distraí e tal, vou embora. Só que já era de madrugada. Mas beleza, ele pegou a pessoa que tinha ido com ele também, saiu junto. E beleza, eles pegaram a rua e foram para casa. Como eu falei, já era de madrugada. Ok, chegou num determinado momento, a pessoa seguiu o seu caminho, né? Eles não moravam na mesma rua. E ele tocou a caminhada dele sozinho até em casa. Em determinado momento, quando ele passou por uma encruzilhada, ele ouviu exatamente assim. Ei! E era uma voz de mulher. Percebeu aquilo, achou estranho naquela hora da madrugada. Ele olhou e viu, né? Ele falou,
quando ele contou pra gente, ele disse que ficou assim, impressionado com o tamanho e a beleza. Ele disse que era uma morena linda, fantástica, sabe, deslumbrante. Ele começou medindo aquela maravilha de cima a baixo, né? E ele falou que era uma visão maravilhosa, esplendorosa, uma mulher maravilhosa. Eu falei, nossa, era tudo que eu precisava para fechar bem minha madrugada. Me dei bem, né? O cara pensando, né? Ele falou com a gente que naquele momento inicial ele pensou isso. E ele começou a olhar, moreno, os cabelos longos, cacheados, brilhosos, sedosos, a pele macia, né? Aparentava ser macia porque ele não tocou, obviamente. Mas ele percebia que a pele transmitia uma certa maciez, laços delicados. Ele foi descendo a visão dele, assim, viu que tinha um vestido que lembrava alguma coisa assim meio tradicional cigana, um vestido meio avermelhado, mas muito bonito também. Ele foi medindo ela de cima a baixo, foi olhando. Uma morena, sabe, bonita de corpo, e ele foi descendo aquela visão. Quando ele chegou nos pés, aí é que a casa caiu. Na verdade não tinha pés, parava nas canelas. Aquela visão, ela não tinha pés, ela estava como se ela estava tipo flutuando no ar, certo? Quando ele se deparou com aquilo, quando ele viu que não tinha pés, aquela que caiu a ficha dele, a visão, desapareceu na frente dele. Ele viu a pomba gira. O cara, ele não pestanejou. Ele saiu correndo. Ele mesmo falou pra gente que o calcanhar batia na bunda. Ele entrou em casa desesperado, se jogou na cama, nem tomou banho nem nada, ficou trancado no quarto. Enfim, apavorado. Ele falou que foi o pior dia da vida dele aqui. Ele ficou apavorado. Aí depois ele conversou, depois ele contou pra gente, tal, contou pra pessoa, a pessoa que foi com ele até o local, até o terreiro, né? Aquela pessoa conhecia o pessoal do terreiro. Ele falou, olha, entra em contato com eles lá, diz, pô, fala pra eles que eu tô me desculpando, eu cometi um erro, nunca mais eu vou fazer esse tipo de zoação, esse tipo de brincadeira de mau gosto, tá? Fala pra eles, por favor. Graças a Deus, ele não sofreu nenhum dano, foi só, mas que susto, né? Foi só um susto, mas que susto que ele tomou. Mas graças a Deus ficou só nisso, né? Então, pessoal, esse é o relato, porque esse relato, como eu disse, verídico, foi passado com um colega nosso. Não brinquem com aquilo que vocês não conhecem. Não mexam com invocações, tá? Não se aventurem de forma desrespeitosa ou de uma forma afrontosa com ambientes e com coisas que vocês não tenham um certo conhecimento, tá? Em resumo, não brinquem, não mexam com aquilo que vocês não conhecem, porque pode ser extremamente perigoso, tá? Abram o olho, fiquem sempre espertos e fujam desse tipo de aventura, porque isso abre portas, vai tirar teu sono e você não vai ficar muito à vontade de andar na rua de noite, tá? Porque esse relato, como eu disse, foi muito assustador. Foi uma brincadeira que não deu um resultado muito legal. Ele viu a própria entidade. Boa noite, Feliciano. Boa noite, amigos do canal. Eu vou contar um relato que aconteceu, não foi comigo, foi com um amigo, né? Foi até ele que me lembrou dessa história. E aconteceu quando nós éramos adolescentes. Aconteceu há muito tempo atrás. Lá em Salvador era comum e ainda é ter muitas festas nas igrejas, nos centros espíritas, né?
nos terreiros, ao longo do ano. Naquela época, uns 30 anos atrás, né, era comum que os jovens iam muito nessas festas, mesmo não sendo da religião, né, mas ia muito porque tinha comida, tinha bebida, tinha música, tinha dança, né, dança dos ritos, né, a gente não podia dançar, mas a gente ia lá para ver outras meninas, as meninas iam ver os rapazes, né, e tinha comida e refrigerante. Certa vez, eu e um amigo meu, chamado Hamilton, nós tínhamos aí 16 anos, eu acho, para 17, por aí. A gente ia numa festa de garagem, que o pessoal pegava um salãozinho, botava umas luzes lá, som, né? Cada um levava uma bebida, ou comprava lá, e ficava lá namorando. O Hamilton, ele tinha conhecido uma garota na escola dele e tinha marcado para encontrar com ela lá. E era normal naquela época, assim, o rapaz marcava um encontro, aí a garota levava uma amiga e ele levava um amigo. A gente dizia assim, para ficar segurando vela, né? O casal principal. Era assim, era um casal coadjuvante, os amigos, né? E o casal principal que iam lá para se conhecer. E ele me chamou para eu ir com ele. Só que antes, a gente teve uma festa num bairro lá, próximo de onde a gente morava num conjunto de apartamentos. Era uma festa num terreiro. E a gente foi lá, que ia ter comida, bebida, né? A gente foi lá para comer e olhar também as meninas, né? Eu não entendia bem o que era. Naquela época eu não tinha ideia de nada, né? O pessoal dançando lá, muita música de tambor, tocando. E no canto, assim, tinha uma estátua feita de uma escultura, assim, né? Tinha uma mulher e com um vestido, assim. Mulher com vestido. Não, era de 1 metro, assim. Ficava no canto, umas velas, muita bebida, assim, champanhe, flores. E o pessoal colocava na estátua, no braço, nos pés, um monte de joias, assim. Tinha corrente, tinha pulseira, tinha anel, tinha um monte, mas um monte mesmo. Ficava cheio, assim, em cima da estátua. E o pessoal dançando, e depois, no finalzinho da festa, cada um tinha que ir lá, né? Botava a mão, tinha alguns que se ajoelhavam, né? Alguns acendiam vela, e a gente foi. Eu cheguei lá, não sabia o que fazer, via o que o pessoal estava fazendo. O pessoal só se abaixava, botava a mão para frente. Eu fui e fiz isso, sem entender o gesto, né? Mas estava ali, tinha que fazer, para não ser indelicado. E o Hamilton foi, se abaixou, eu fiquei olhando, ele veio logo atrás de mim, se abaixou, passou a mão pela estátua, botou a mão na cabeça. Eu falei, nossa, o cara entende mesmo, sabe o que está fazendo. Levantamos, ficamos mais um pouquinho, tomamos mais refrigerante, comemos mais salgadinho e fomos embora para a festa de garagem. Era uma estradinha assim, dava uns 30 minutos de caminhada. Chegou lá na festa, já estava cheio de gente. Bebida era Bacardi com Coca-Cola, que era o que o pessoal mais bebia. Tudo bem, só que a menina não foi a menina que ele tinha combinado, só foi a amiga dela, procurando ela também. Aí outra menina falou, ela não veio porque naquela época não tinha celular, não tinha nada, né? As pessoas se comunicavam diretamente. Aí uma outra menina, que era amiga da escola, falou, eu acho que o pai dela não deixou porque ela fez alguma coisa, o pai proibiu. Tudo bem, ficamos lá, dançamos e tal. Quando deu uma da manhã, viemos embora, enchemos um copinho lá com ponche, que chamava, né? Era ponche. Era uma bebidinha que tinha lá. Aí tinha maçã cortada dentro. Enchemos e viemos andando. Alegrinho, né? Que tinha bebido. Quando a gente está passando assim do lado de uma praça bem mal iluminada, no meio da praça assim, tinha umas árvores em volta, tinha um parquinho. E um balanço estava mexendo, aquele balanço que senta uma pessoa de um lado, uma pessoa do outro, né? Tava sozinho, mas não tinha ninguém. E a gente achou engraçado, né? Veja, a gente não se assustou. Falou, pra ali, olha lá, vamos lá dar uma olhada. E fomos lá. Chegamos lá, a gente foi se aproximando e o balanço, como se tivesse 2 pessoas. Quando a gente chegou bem perto, o balanço foi parando e parou. A gente caiu na risada. Veja a cabeça, né? Aquela praça meio escura assim, a gente caiu na risada, né?
Daqui a pouco veio uma voz assim de um banco, tava no escuro assim. Podem brincar, não tenham vergonha, brinquem. E a gente olhou assim, tinha uma menina lá no banco, sozinha, devia ter a nossa idade, ou 2 anos mais velho, 19 anos, com um cigarro, uma coisa assim que era um absurdo, né? Você vê um jovem assim fumando. Ela estava com a calça branca, um sapato alto e um colã vermelho. Parecia um maiô assim, com um cigarro na mão e uma caixa de cigarro Hollywood. Eu lembro porque minha mãe fumava essa marca. E eu sempre ia comprar essa marca, cigarro Hollywood. Fumando. Aí a gente se aproximou, né? Poxa, menina bonita assim na praça, sozinha. Aí falou, oi, tudo bem? Você tá aí? Aí o Ailton já foi na frente, né? O que você tá fazendo aí sozinha? Aí ela falou, eu tô esperando uma pessoa, que eu quero conversar com ela. Aí ele falou, eu também tava na festa, tinha marcado com a pessoa não veio. A gente ficamos lá, estamos indo embora e tal. A menina, tá bem, a mesma situação. Aí eu fiquei olhando para ela assim e alguma coisa estava estranho ali, né? Mas eu não, na hora assim eu não conseguia perceber, mas eu sentia que era alguma coisa estranha. E eles dois conversando e eu olhando para ela. Hoje eu sei o que era, é porque ela era uma menina de 19 anos, 20 anos no máximo, mas o jeito dela era de uma mulher da idade de minha mãe na época, assim, minha mãe devia ter uns 45 na época, uns 40, 45. E o jeito dela, o jeito que ela se movia, o jeito de falar, a gente estava acostumado com as meninas de 19, 18 anos. E ela tinha um negócio assim diferente, né? Parecia uma mulher madura, assim, mulher velha. Então foi isso que na época eu fiquei estranhando, mas não sabia o que era. Ela fumando e eles dois conversando. De repente ela virou para mim e falou, como é seu nome? Aí eu falei meu nome. Aí ela puxou assim o cigarro, né? E soltou a fumaça no meu rosto. Aí aquela fumaça veio assim, na hora assim, eu já comecei a me sentir mal. Um suor, uma vontade de vomitar, eu fiquei achando que era bebida, né? E eles dois continuaram conversando. De repente eu falei pra ele, Ailton, eu vou embora, cara, eu não tô me sentindo bem. E não tava mesmo, eu tava achando que eu ia vomitar ali. Aí ele falou, Marcos, tem problema se eu ficar aqui? Eu vou ficar aqui com ela e tal. Aí a minha preocupação foi que ela tinha dito que estava esperando uma pessoa, né? Aí eu falei assim, rapaz, se aparecer o namorado, eu falei namorado, né? O namorado dela aí não vai ter problema. Aí ela virou pra mim e falou assim, pode ir, não vai ter problema nenhum, tá tudo certo. Aí eu falei, tá, então tudo bem. E fui embora. Ainda quando eu fui atravessar a rua, né? Passei no final, atravessei a praça. Aí eu olhei, os dois estavam lá. Aí atravessei a rua e segui no meu caminho. Aí no outro dia de manhã, minha mãe me acordou, umas 10 e pouca. Era um sábado, a festa foi numa sexta. Aí era um sábado. Tava o pai do Ailton com a irmã dele. Falou, Marcos, o que aconteceu? Vocês brigaram lá na festa? Aí eu falei, não. Por quê? Não, eu tive que levar o Ailton agora, ontem à noite, no hospital. Tá com os dedos da mão direita quebrados e todo arranhado. O que aconteceu? Vocês brigaram? Aí eu falei, não, a gente saiu da festa. Aí eu falei assim, ele tinha conhecido uma menina e dei a entender que era na festa, né? Não sei por que eu fiz isso. A gente conheceu uma menina e eles se entenderam e ficaram lá, né? Saíram andando, sentaram numa pracinha e ficaram lá. Daí eu vim embora, né? Ele falou, muito estranho, ele não quer falar, chorando, não quer conversar. Eu queria saber quem foi que bateu meu filho. Eu falei assim, olha, eu não vi nada. E a minha mãe falou assim, vai lá conversar com ele. Eu falei, tá, então depois eu passo lá conversar com ele pra ver se ele me fala. Aí o pai dele falou, tá, então tudo bem, obrigado, Marco. Só que eu não fui no mesmo dia, eu lembro que eu fui depois da praia, no domingo à tarde. Eu fui lá visitar ele. Entrei no quarto lá, fiquei com ele. E realmente ele tava com uma aparência assim, horrível, assim. Parece uma pessoa que fez uma operação e tá mal, assim, sabe, na cama.
um braço enfaixado. Ele estava todo arranhado assim no rosto, o lábio inferior estava inchado. Aí eu falei, amigo, o que aconteceu? Foi bem, ele me contou o seguinte, que quando ele foi lá naquela primeira festa que a gente passou antes, daquela imagem lá, quando ele se abaixou lá, ele tinha visto um anel e ele pegou um anel sem ninguém ver. Tinha um anel lá, dourado. Ele disse que pegou porque ele queria dar de presente para a menina, que ele estava apaixonado, a menina que ele ia se encontrar. Ele pegou, a menina não foi, ele guardou no bolso. Aí ele disse que quando ficou lá com aquela menina lá na praça, quando eu fui embora, disse que ela ficou uns 5 minutos fumando e só me olhando. Aí veio, pegou a cabeça dele, né, ele contando, para dar um beijo, deu um beijo, mordeu os lábios dele, pegou os dedos dele, começou a apertar e quebrou 2 dedos. E falou para ele, cadê o anel? Cadê o anel? E ele não lembrava da hora. E ela apertou de novo e parece que quebrou outro dedo. Ele chorou, começou a chorar. E ela falou, cadê o anel? Aí ele lembrou, pegou no bolso e deu para ela. Aí ela falou, não, você vai botar lá onde você tirou. E falou uma coisa para ele, disse para ele não falar a ninguém, que era um compromisso que ele ia ter agora. Mandou ele embora. Ele disse que saiu, olhou para trás, ela estava lá no banco fumando. E ele foi embora, foi para casa e inventou o pai dele que tinha brigado na festa, mas não deu tempo de combinar comigo. Então assim, foi essa história, eu tinha esquecido dessa história. Quando eu mandei o link do canal, ele está acompanhando também. Um abraço para meu amigo Ailton, com certeza vai ouvir essa história, ele me autorizou a contar. E é isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado, Rodrigo e Marcos, por compartilharem seus relatos nesse vídeo. Eu gostaria de agradecer a todos que ajudaram nesse vídeo. Gostaria de agradecer os membros do canal, todos os inscritos do canal, os amigos que sempre estão compartilhando, deixando like e comentando nos vídeos. Que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias e também de quem está chegando hoje aqui no canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo.